pessoal, estamos começando o programa TV Artstar, diretamente da nossa emissora amada Poa Streaming, e hoje o programa está sensacional. A gente vai ter o Talk da Ju aqui com uma entrevistada maravilhosa. Também teremos notícias do nosso sul e do nosso mundo com Tavi Esteves, e temos uma estreia de um outro quadro aqui bem legal, então fiquem atentos. Mas vamos começar logo com o quadro da Ju, que hoje vai falar sobre um tema muito legal que impacta diretamente as empresas, resultados e a vida das pessoas na felicidade do ambiente corporativo. Vem para cá, Ju! Olá, boa tarde, Tudo Mari. bom? Tudo bem, tudo Tudo. bem. Chegou a quarta-feira novamente, a gente aqui no Talk, abrindo a porta para as pessoas. Hoje a gente tem um tema que é um desafio, mas que a gente também não precisa estar feliz todos os dias. Felicidade é algo que a gente pode trazer como ponto positivo ou negativo. Então, que bom que a gente pode novamente. Então, não basta vender. A gente precisa encantar, fidelizar e apaixonar seus clientes. É isso mesmo, aí, né? Mari? É a tua frase de impacto, né, Ju? Exatamente isso. E qual é a tua convidada de hoje? Conta pra gente. Então, a convidada de hoje é a Ana Paula Teló. Belíssimo! Olha o sobrenome dela. Belíssimo e felicidade combinam. Felicidade! Falaram que hoje eu sou o sorriso. Eu acho que eu estou nesse caminho. Então, quero dizer para vocês, a Ana vai estar aqui com a gente, vamos chamar ela. Ela vai falar sobre um tema muito importante, que é algo que a gente tem cuidado muito hoje, sobre a nossa saúde mental. O quanto isso é um tema que as empresas têm levado para a pauta em reuniões, em processos estratégicos. Então, falar desse tema vai ser muito importante nesse momento hoje do Talk, numa quarta-feira, no mês de abril, que nem só de chocolate a gente vive, a gente também tem que cuidar da mente, do corpo. Verdade. Isso é bem importante, né, Mari? Verdade, eu acho que para qualquer momento da nossa vida a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Porque a saúde mental é essencial para qualquer coisa na vida, e acredito que no ambiente corporativo ela é mais importante ainda, né? Porque muitas vezes as pessoas têm muitas jornadas de trabalho, principalmente nós mulheres, né? Que temos lá cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da empresa. Então é muito importante ficar atento a isso, né, Ju? Muito importante mesmo. Então tá, então vamos rodar a vinheta do Talk Entre. Quero ver a vinheta nova aí, pessoal. Olá, boa tarde novamente. Então, estamos aqui no Talk Entre com um tema muito especial. Vou convidar, então, essa convidada que está com a gente aqui com um tema super importante. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Teló. Belíssimo ao Talk Entre. Muito obrigada. Muito prazer estar aqui contigo, Ju, falando desse tema tão atual, tão importante e tão indispensável dentro da nossa vida pessoal e das organizações. É um prazer. Obrigada. E aí me conta, Ana, felicidade é algo que é estratégia ou não para as empresas? Com certeza. E esse é o maior diferencial, né? Felicidade virou estratégia de negócio, estratégia de gestão. Tem muitas empresas ainda tratando como algo bonito, como um verdadeiro tabu. E quem está fazendo isso está atrasado já. Então, a gente precisa olhar para essa estratégia e trazer para dentro das organizações, porque, afinal, pessoas felizes são mais criativas, mais produtivas, faltam menos, vendem mais. E quando a gente tem isso, principalmente aí olhando para o ambiente, para a experiência, a gente pode ver, né, que pessoas que
têm uma experiência melhor, têm uma vida melhor dentro das organizações, elas atendem melhor o cliente, e isso se reflete nos números e se reflete nos resultados, com certeza. E já que impacta, assim, nos números, nos resultados, tem algo que a gente pode falar para as empresas, o quanto elas têm que olhar mais para isso como um diferencial competitivo? Com certeza. E dentro da felicidade, né, dos pontos que a gente precisa olhar, que muitas ainda têm que desmistificar esse tema, né? Porque felicidade ela é gerenciável, a gente pode medir os resultados, pode medir dentro dos indicadores normais da organização, né? De performance, de qualidade, de quantidade, NPS, que é um dos teus temas aí que tu trabalha bastante dentro das organizações, né? A cultura. Então, como trazer isso para dentro, usar dentro das suas habilidades, dentro das organizações, para poder fazer isso um diferencial para o cliente, um diferencial para o teu negócio. Então, isso faz muito sentido no dia a dia da organização. E Ana, assim, hoje, né, a gente fala bastante do cliente externo, do cuidado que a gente tem que ter com o cliente, mas e o colaborador, né? Aquela pessoa que está ali entregando o resultado, com certeza, todo o cuidado e engajamento em números que a gente precisa. Mas um olhar diferenciado para o colaborador, o que tu tem visto assim como oportunidade de melhoria para as empresas terem uma atenção e um cuidado? Então, o colaborador ele é essencial, né? Porque o resultado só existe por causa das pessoas. Quem faz o resultado são as pessoas. Então, dentro da estratégia, por isso que ele tem que virar algo estratégico, e não um programa isolado, algo, né? Tem muitas construções aí que acabam levando para um lugar mais tóxico, né? Para um lugar mais de felicidade tóxica, para alegria, para a festa do final do ano. E, na verdade, não é isso, né? O colaborador ele precisa se sentir num ambiente seguro, ele precisa se sentir ouvido, respeitado, visto. E é isso que vai fazer no dia a dia ele performar melhor, ele trazer contribuições, ele poder trazer ideias sem ser criticado, sabendo que ele vai estar num ambiente onde ele vai poder se expressar sem uma futura dificuldade ou uma perseguição futura. Então, o olhar para o colaborador ele é essencial para que a gente consiga fazer não só políticas, mas práticas do dia a dia que sejam benéficas para ele, mas que ele também consiga retornar para a organização como um todo. E hoje a gente tem visto assim que cada vez mais, né, existem, e aí vão tomar nosso cafezinho, mas existem algumas normativas, né, que são exigências e tá tudo certo, mas hoje uma das normativas que é a NR1, que tem sido pauta em muitas empresas, né, e que agora em maio a gente vai chamar mais atenção ainda, o quanto é importante, não só através de uma normativa, né, mas o cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental, com toda a percepção. Eu já atuei muitos anos, né, na área de call center e atendimento, e os colaboradores, a gente percebia alguns comportamentos que eram de atenção e que a gente precisava ter um olhar diferente, né? Então, quanto é importante, às vezes, a gestão, a liderança, o papel, né, da diretoria, de quem está na empresa, olhar muito para não só para o cliente externo, mas também para o cliente, o colaborador, né, que a gente fala assim, o EX, né, que é a experiência do colaborador, mas o colaborador, ele pode estar passando por algum momento difícil na vida dele e pode não estar entregando um resultado positivo, e a importância do diretor da empresa ou de quem é o líder mais próximo olhar para isso. E teve uma vez que eu vou te contar assim, tinha uma pessoa que trabalhava comigo e que eu estava percebendo um comportamento diferente, né? E o líder, como ele precisava muito entregar resultado e estava muito num olhar assim, meta, desafio e entregar para a gestão, ele não estava percebendo, né, o que a pessoa estava passando por trás daquilo. E é um diferencial quando a gente começa a olhar para uma pessoa, começa a conversar com ela e tirar algumas informações, a gente consegue se aproximar. E como tu também, né, trabalhou muitos anos na área
né, de cobrança e de resultado na área da saúde. Então, assim, cuidar de quem cuida é muito importante. A gente tem que ter essa percepção, esse tato, porque o resultado ele vai vir, né? Os números vão aparecer, mas atrás daquele número também existe alguém, um ser humano que está ali, né? E o que tu percebe, assim, né, com a gestão, a liderança, quem está ali acompanhando o dia a dia, o que as pessoas precisam perceber para que olhem para esse tema tão importante, né, que a gente tem falado hoje? Tu citou a NR1, né, e ela já entrou em maio do ano passado, e agora ela começa a ser fiscalizada a partir de maio desse ano, e ela veio justamente para prevenir ou para olhar com uma lupa aí mais próximo disso, porque a gente vem, né, desse ambiente corporativo de trabalhar com gestão, de trabalhar com metas, com resultados, a pressão é muito grande, e não é à toa que já estamos aí com mais de 546 mil afastamentos no Brasil aí em 2026. Então, a norma ela veio não como uma punição, mas como um olhar mais próximo para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar com isso, né, de trabalhar esses dados, que a empresa olhe para isso mais profundamente, e o líder ele tem um papel central, né? Não adianta a gente dizer quem dá o toque, quem dá o tom do dia a dia é o líder. Né? A gente vê aí que 70% do papel da gestão emocional do time está no líder. E se a gente já viu aí muitas vezes, né? Quem já passou por isso, tem que ver como é que está o humor do líder, dependendo de como ele está, nem entra na sala. Por quê? Porque realmente é ele que bate o tambor. Não adianta a gente ter uma cultura bonita estampada na parede, né? Lá o DNA da empresa, visão, missão, se no dia a dia isso não está sendo praticado. Então, ele tem um papel essencial de olhar para o colaborador, de saber que o colaborador não está bem, e é só olhando no olho, é só entendendo, é só chamando em conversa 1 a 1, é entendendo a realidade. Não quer dizer que o líder é responsável não é terceirizar, mas o líder ele tem que ter essa gestão, esse olhar 360 para o seu time, olhar para as equipes, para as necessidades, né? As pessoas têm necessidades diferentes, felicidade é diferente para cada um. O que é para mim é diferente do que é para ti, está tudo certo. E é responsabilidade coletiva, porque na cultura da empresa não tem essa questão de eu e nós e vocês. A cultura é uma só, né? Ela é feita por todo mundo. Porque se eu faço parte dessa empresa, eu também estou contribuindo nessa cultura. Então, o olhar do líder, ele é essencial para isso. E um dos maiores casos de felicidade, de gestão conhecido no mundo, que é a Google, o principal fator deles é segurança psicológica. Então, é poder ter essa segurança de poder errar, de poder contribuir, enfim, de ter esse olhar mais próximo mesmo para a gestão. E quando a gente tem uma segurança psicológica, a gente sente a vontade, assim, eu vejo isso, que às vezes a pessoa está tão bem no ambiente de trabalho, que faz com que ela fique mais tempo nesse lugar, né? Ela não está só pelo salário, pelos benefícios, ela está ali porque tem algo diferente que olha para ela, né? Eu muitas vezes estive em lugares que me senti muito bem, fiz amizades, né? Encontrei pessoas que fazem parte, nós duas, né, nos encontramos, estamos aqui. Mas assim, o ambiente, ele faz muita diferença de tu acordar, colocar uma roupa e ir para aquele ambiente, a gente tem que sentir a vontade, né? Eu vou dar um exemplo, assim, eu até me arrepio aqui, mas eu me lembro assim, no dia que eu comecei a empreender, a me conectar com outras coisas, eu vi o que fazia sentido para mim, né? Para eu estar com a minha energia canalizada, entregando o melhor para as pessoas que estivessem, né, comigo, no meu modelo de trabalho. Então, eu acho que é isso, a gente precisa. O propósito da vida, quando a gente fala de propósito, ele tem muitas frentes, né? As pessoas falam de propósito porque é bonito, mas não sabem nem o que estão fazendo com o propósito. O propósito, ele não paga as nossas contas, tá? Ele não é assim, eu viver de propósito, né? Mas ele ajuda a gente ter energia para, sim, ter grana e pagar as nossas contas. Então, acho que a gente tem que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, assim, né? Nem tudo é
ganho financeiro. Não Exatamente. adianta, às vezes, a gente escolher uma proposta de trabalho, um ambiente que a gente, né, queira, por questões financeiras, que isso não se Motiva, sustenta, né? Então, é importante a gente ter esse equilíbrio com a vida pessoal, com a vida profissional, né? A gente não tem mais aquele modelo que antes a gente falava, eu sou da geração mais antiga, né, Ana, não vou... Mas a gente falava para as pessoas assim, deixa os teus problemas fora da porta e vem para a empresa, ou bota o crachá, né, se prepara para bater o teu ponto ali. E quem tem alguns dessa geração que nem sabe. Mas, assim, a gente precisa cada vez mais estar com os nossos problemas pessoais e profissionais, eles estão tudo misturados, não tem mais isso. É verdade. A gente não consegue dividir, né? Não existe essa... Isso era ilusório que nos contavam lá atrás, né? Que a gente deixava na porta da empresa e botava o crachá. Engolia, né? Engolia. Agora você para que é uma pessoa, que outra pessoa. Não existe isso, né? A gente é único. E a gente vai levar os nossos problemas e as nossas características para onde a gente for. E tem pessoas, inclusive, que deixam de ganhar mais para ficar num ambiente onde ela se sente melhor. Até 10% a mais, ou enfim. Mas por quê? Porque aquilo conecta com ela, tu falaste de propósito, né? É porque eu faço o que eu faço. Não quer dizer que é algo muito extraordinário, que é fora do comum, não. Eu costumo dizer que é o que eu faço, como eu entrego. Eu faço o melhor do meu dia a dia, da minha atividade, como se eu estivesse entregando para Deus. Né? Eu digo, o meu trabalho, o meu dia a dia, tudo que eu faço é como se eu estivesse entregando para Ele. Então, o propósito está muito conectado com isso. E quando a gente faz com isso, nosso olho brilha, a nossa vontade, a nossa forma de entregar é diferente, a experiência que a gente proporciona é diferente. Então, com certeza, isso tem muita conexão aí com a felicidade. É verdade. Sabe que eu te acompanho há muito tempo e vejo o quanto tu tem trazido conteúdos nas redes sociais da Ana, que ela vai compartilhar com vocês depois. Mas a Ana sempre traz uma mensagem, algo diferente, para que a gente possa... Às vezes a gente precisa de uma pessoa que nos fale algo, que a gente assista algum conteúdo. Então é importante que vocês tenham alguém, né, em momentos diferentes da vida de vocês, mas para que vocês possam também se conectar, né, uma liderança, alguém da família, um amigo, mas pessoas que vão estar em momentos diversos. E às vezes a gente tem pessoas que estão mais próximas de uma fase da vida da gente e depois a gente tem uma outra fase. Eu me lembro que na época que eu fui mãe, então assim, eu não era mais a Juliana, né? Eu era a mãe do Iago, a mãe da Júlia. E às vezes a gente é a colega do lugar tal, a gente é referência no ambiente tal. Então, que a gente possa também trazer lembranças para as pessoas em momentos diversos da vida delas, com um sorriso, uma palavra. E eu quero que tu nos conte aí o que tu trouxe de diferente para quem está nos assistindo. Aqui tem uma caixinha, algo aqui, além das nossas canecas lindas aqui, que a gente pode fazer até um brinde, né, Ana? Eu já me antecipei aqui, né? Muito Viva a felicidade! Muito bom. E tu falaste sobre relações, né? A gente vai mudando de papéis ao longo da vida, né, Ju? E esse é um dos maiores preditores da felicidade, o maior estudo de felicidade do mundo, que foi o estudo de Harvard. Ele provou que as relações genuínas, relações de qualidade, não quantidade, não o número que está lá nas nossas redes, né? Mas essas conexões, elas são maiores preditores de felicidade, de longevidade. Então, o quanto isso modifica tanto na nossa vida quanto no nosso ambiente de trabalho. Pode ver que a gente é um exemplo disso, né? Das conexões que a gente faz, mas que vão transformando, que são pessoas que cooperam mais no dia a dia, que constroem coletivo, que conseguem sentar do lado e discordar, né, numa boa. Por quê? Porque tem essa relação por trás. Então, a ideia da caixinha do TikTok da felicidade... Tem um sorrisinho. Tem um sorrisinho. É justamente para a gente... pessoal que tá na câmera, acho que é ali. Para a gente poder... Eu criei, é um mock-up ainda, mas eu criei para que a gente pudesse, tanto na nossa vida pessoal quanto nos ambientes de trabalho, ter momentos de presença, ter momentos em que a gente pare
e esteja realmente presente, né? Esse é o maior estado de flow que a gente chama, que é onde a gente consegue realmente ter mais engajamento, mais produtividade. Então, e também estimular outros sensos, né? Da generosidade, da gratidão. Então, ele tem várias provocações aqui, tanto para o time quanto para individual, para que a gente possa fazer essa parada. Então, não sei se tu quer tirar, se quer dizer que eu tire. Eu quero. Mas a ideia é que a gente possa provocar momentos de conexão. Vamos ver o que vai sair aí. Ó. Agradeça algo que deu errado e te ensinou. Isso é felicidade? Completamente. Nós falamos sobre segurança psicológica, né? Então, olha o quanto isso é ouro na nossa vida, né? Porque a gente conseguir olhar para o nosso erro e aprender algo bom com ele, isso é aprendizado, isso é construção, isso é evolução. Então, tu imagina tu estar numa reunião com o teu time e aí tu tira uma mensagem, é uma forma de tu te conectar, é uma forma de tu gerar aprendizado coletivo, é uma forma de crescer em conjunto. Então, essa é uma tem várias formas aí para a gente estimular esse contato e esse aprofundamento do líder com o colaborador. E sabe que falar sobre o erro, às vezes a gente tem receio, assim, a gente sempre quer falar sobre coisas boas. E como é importante a gente também, isso é muito tempo, né, de aprendizado e vivência, mas o quanto é importante a gente falar sobre os erros para que a gente possa internalizar ele e melhorar algo, né? Que nós, seres humanos, a gente tem muito medo da crítica. Por isso que essas pessoas não gravam conteúdo, não estão aqui no ambiente, né? Não pensa que a nossa felicidade surgiu aqui, de sentar em duas poltronas e conversar. Mas, assim, é difícil para as pessoas terem uma visão do outro. Como que a pessoa está me percebendo? Como que eu estou sendo vista por alguém? Então, eu tenho receio e eu nem testei e eu já estou pensando no erro, em algo. Tu tem alguma coisa para falar sobre isso? Tenho bastante. Isso tem muito do autoconhecimento também, né? A gente tem essa síndrome do impostor que a gente costuma falar. A gente acha que nunca está pronto o suficiente, que precisa de mais curso, que precisa de mais alguma coisa para estar perfeito, para poder performar melhor. Mas todo erro, ele tem o lado bom. Assim como todas as coisas boas que acontecem, elas têm o lado ruim, né? Então, ele é uma dualidade, assim como a gente é dual. Né? Então, que a gente possa aprender cada vez mais com os nossos erros, que a gente possa se expor. Isso é uma das coisas que está mais conectando a sociedade. Não é mais o perfeitinho que conecta, justamente a gente ser como a gente com falhas, com imperfeições. É isso que vai nos levar para frente, é isso que vai nos deixar mais sereno e mais feliz. Isso. E aí, eu quero te perguntar o seguinte: para uma empresa que precisa hoje olhar cada vez mais para a saúde mental da sua equipe, olhar sobre a NR, que não é só uma novidade, a NR já existia, a NR1 já existia, só tem um tema agora, que é a saúde mental, que está em alta. Mas o que tu fala, assim, para quem está nos assistindo hoje, que comece a olhar cada vez mais esse tema como estratégia? É algo que vai gerar resultado no seu negócio. É ter consciência. Primeiro é entender a sua realidade. Cada empresa tem uma realidade diferente. Então, fazer um diagnóstico, eu costumo começar com um diagnóstico para entender qual é a sua realidade, o que precisa focar, o que precisa ajustar dentro do seu dia a dia, com responsabilidade, com métricas, com método, para que possa, então, evoluir, mas trazer isso dentro da estratégia da organização, porque é isso que vai transformar, é isso que vai nos diferenciar do mundo altamente tecnológico, né, nos diferenciar dos robôs, é isso que vai nos levar para frente, é olhar para as relações. Então, nada mais do que a gente conseguir olhar com verdade para dentro da nossa realidade. Muito bom, Ana. Quero te agradecer. Muito agradeço. Por essa felicidade de estar contigo hoje aqui, sentada na poltrona, no Talk Entre,
Hoje é a terceira edição desse momento. Estou muito feliz com tudo que a gente tem feito e levando cada vez mais a voz para os empresários, para as pessoas com temas diversos, que a gente possa contribuir cada vez mais com conhecimento e esclarecimentos e chamar atenção para que a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigada. E eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, é uma felicidade te ver brilhando e sucesso, todo o sucesso do mundo. Tudo de bom, sejam felizes. Obrigada. Então, para a gente finalizar aqui, logo em seguida chamar os nossos comerciais, eu quero dizer para vocês que na terceira edição a gente já tem patrocinadores. Então, nossos patrocinadores, Allianz Soluções de Engenharia, Artstar, que é o canal que está transmitindo, Pow Extreme, que é o lugar que também nós estamos fazendo o ambiente aqui e a transmissão, o MB, que é uma plataforma que com certeza vocês vão conhecer muito mais, tem novidades que vêm por aí a partir do mês de abril. E a Consagra é uma empresa que integra vários canais de relacionamento, omnichannel, plataformas de call center e integrações. E também a Noca, que são móveis pensando no futuro, são móveis diferentes. E eu quero dizer para vocês, sigam também a Ana Paula, que está aqui com a gente hoje, para que vocês conheçam mais sobre o trabalho dela. E até a próxima edição do Talk Entre, que não vai ser quarta-feira que vem, vai ser na outra semana, porque a cada 15 dias a gente está aqui com vocês. Até mais!